No silêncio do seu coração, Deus está chamando você para a liberdade. Com esta oração poderosa, inspirada em Billy Graham, toda maldição será destruída hoje. O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso? Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado. Um lugar sem opinião pública, sem pressão, sem expectativas. É só você e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje, não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe, é no silêncio que sua alma se cura e sua missão começa. Antes de começar, escreva 1 nos comentários se você crê na libertação de Deus. Curta e inscreva-se para não perder o final surpreendente. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado se proteger contra forças invisíveis que influenciam a vida de maneiras que muitas vezes não podemos explicar. As maldições, os laços espirituais, os fardos que parecem nos perseguir sem razão aparente, têm sido uma realidade na vida de muitas pessoas. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu armas espirituais para quebrar todas as correntes e restaurar o que o inimigo tentou destruir. Uma dessas armas mais poderosas encontra-se nos Salmos. A palavra de Deus não é apenas uma coletânea de textos antigos, mas um manual vivo e eficaz para enfrentar as adversidades espirituais com a autoridade que ele nos conferiu. Contudo, nem todos os crentes estão conscientes disso. Muitos passam seus dias lutando contra problemas que parecem insolúveis, sem saber que a resposta está ao alcance das mãos nas Escrituras. Hoje, vamos falar de um salmo que tem o poder de quebrar maldições e laços. Um salmo que foi utilizado através dos séculos por aqueles que compreenderam que a batalha espiritual não se vence pela força humana, mas pela intervenção divina. Antes de mergulharmos nesta poderosa oração, é essencial compreender que uma maldição nem sempre é algo evidente. Não se trata apenas de palavras pronunciadas com má intenção, mas de portas abertas no domínio espiritual que permitem a entrada de obstáculos, dificuldades e correntes que entravam nossa vida sem que tenhamos consciência disso. Isso pode se manifestar por padrões repetitivos de fracasso, medo, depressão ou até mesmo uma falta de paz. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sem defesa. Ele nos deu ferramentas para destruir todas as obras do inimigo e reivindicar a liberdade que nos pertence em Cristo. Quando abrimos a Bíblia e proclamamos essas palavras com fé, não estamos apenas recitando frases antigas. Estamos ativando um poder que transcende o tempo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de destruir todo o argumento do inimigo e estabelecer a vontade de Deus em nossas vidas, como está escrito em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E existe um salmo em particular que carrega uma unção especial para a libertação. Um salmo que foi usado para quebrar laços espirituais, romper jugos de opressão e trazer luz onde as trevas tentaram reinar. Quer romper as maldições hoje? Comente amém agora, clique no like e fique até o fim para uma revelação poderosa. Porém, antes de proclamá-lo, é fundamental preparar nosso coração, pois a fé não consiste apenas em repetir palavras, mas em crer com todo o nosso ser que Deus é mais poderoso que qualquer maldição e que quando clamamos a Ele, Ele responde com poder. Talvez, neste momento, você esteja em uma batalha que não compreende plenamente. Talvez
tenha tentado de tudo, mas nada mudou. Talvez sinta que uma força invisível o impede de avançar, que toda vez que você está prestes a vencer, algo acontece e tudo desmorona. Se você notou ciclos em sua vida que se repetem sem explicação, áreas onde parece haver um bloqueio constante, se experimentou uma opressão espiritual ou sente que algo limita seu crescimento, esta mensagem é para você. Você não está aqui por acaso. Deus quer libertá-lo. E este salmo, quando orado com fé, pode ser o ponto de virada que você precisa para quebrar tudo que o inimigo tentou usar contra você. Antes de proclamá-lo, convido você a fazer algo comigo. Feche os olhos por um instante e peça ao Espírito Santo que prepare seu coração. Não queremos que este momento seja apenas informativo, mas um momento de transformação. Peça a Deus que revele se há algo que você precisa entregar a Ele. Laços ocultos que precisam ser quebrados. Faça uma pausa e deixe-o falar a sua vida. Pois quando nos aproximamos de Deus com coração sincero, Ele nos responde. E quando proclamamos sua palavra com fé, os céus se abrem e a luz de Cristo destrói todas as trevas. Se você está pronto, proclame agora, com fé, que todo jugo está quebrado em nome de Jesus. Creia que o sangue de Cristo tem o poder de libertá-lo e que este salmo é uma chave que Deus colocou em suas mãos para abrir as portas da vitória. Não o declare como uma simples oração, mas como um decreto de autoridade, pois a palavra de Deus nunca retorna vazia. Como diz Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que vamos proclamar hoje não é apenas um simples trecho bíblico, é uma arma espiritual que tem o poder de mudar sua vida para sempre. Você está pronto para recebê-la? Deixe-me saber nos comentários e juntos entremos neste momento de libertação. Se o inimigo buscou algo desde o início dos tempos, foi escravizar o povo de Deus com mentiras, opressão e fardos que não pertencem aos filhos do Altíssimo. Muitos, sem perceber, viveram sob correntes invisíveis, lutando contra problemas que parecem intermináveis, repetindo os mesmos ciclos vez após vez, sem encontrar soluções verdadeiras. Mas Deus não nos chamou para viver na escravidão, mas na liberdade. E sua palavra é a ferramenta mais poderosa para quebrar toda a maldição e todo o laço que poderia afetar sua vida. Neste momento, o que vamos fazer hoje não é apenas um ensino, é uma guerra espiritual. Pois o inimigo não quer que você descubra este segredo. Ele não quer que você saiba que existe um salmo que, quando proclamado com fé, libera o poder de Deus e anula toda a obra do maligno. Se você está aqui, é porque Deus quer revelar essa verdade a você e dar-lhe a vitória sobre o que o tem oprimido. Talvez você tenha notado que em sua vida há portas que parecem fechadas sem razão aparente, oportunidades que nunca se concretizam, relacionamentos que sempre terminam em dor, lutas econômicas que se repetem sem cessar. Não importa o quanto você se esforce, talvez sinta um peso em seu espírito, como se algo bloqueasse seu caminho, impedindo-o de avançar nos planos que Deus tem para você. Vamos orar juntos? Deixe um nos comentários, inscreva-se no canal e assista até o final para uma bênção especial. E o pior é que, às vezes, esses laços estão presentes há tanto tempo que acabamos pensando que fazem parte de nossa vida, que devemos nos resignar a eles. Mas Deus não o criou para viver limitado, mas para caminhar em sua plenitude. Seu desejo é que você experimente seu favor, que viva na abundância de sua graça, que avance com a autoridade que Ele lhe deu. Por isso, se há algo em sua vida que o manteve prisioneiro, hoje é o dia em que essas correntes
se quebram em nome de Jesus. As maldições e os laços podem assumir diferentes formas. Algumas são geracionais, herdadas de nossos antepassados. Correntes transmitidas de geração em geração, sem que ninguém as tenha quebrado. Padrões de escassez, doença, divisão familiar, medo constante, portas que se fecham repetidamente. Outras foram estabelecidas por palavras malévolas pronunciadas contra nós em algum momento de nossa vida. Talvez alguém tenha dito que você nunca conseguiria, que estava destinado ao fracasso, que não era bom o suficiente. E essas palavras se enraizaram em seu coração, limitando sua fé, afetando sua maneira de ver a vida e fazendo você acreditar que não há saída. Mas o que o inimigo tentou usar contra você, Deus transformará em vitória. Sua palavra diz em Isaías 54, versículo 17: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Quantas vezes você já sentiu que estava lutando contra algo que não pode ver? Situações que se repetem sem razão aparente. Problemas que surgem do nada, bem no momento em que você está prestes a avançar. Portas que se fecham no último instante. Muitas vezes, esses bloqueios não são obra do acaso, mas estratégias do inimigo para impedi-lo de entrar na plenitude do que Deus tem para você. Mas hoje, você tem em suas mãos uma chave espiritual, um salmo usado há séculos como uma oração de libertação, uma proclamação da autoridade de Deus sobre toda a obra das trevas. Este salmo não é um simples trecho bíblico, é um decreto de vitória, uma declaração de que toda corrente se quebra e que a luz de Deus dissipa todas as trevas em sua vida. O mundo espiritual é real e frequentemente travamos batalhas que não podemos ver com nossos olhos naturais. Mas Deus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Jesus já triunfou na cruz e essa vitória nos pertence. No entanto, a chave está na maneira como nos posicionamos nessa verdade. Se continuarmos aceitando o medo, a derrota, o desânimo, o inimigo manterá terreno em nossas vidas. Mas, se nos levantarmos com a palavra de Deus em nossa boca e declararmos com fé que estamos livres, então o poder de Deus se manifesta e tudo que o inimigo tentou estabelecer desmorona. É hora de você tomar seu lugar nesta batalha espiritual. Você não está sozinho. Deus colocou o seu espírito em você e o conduziu até aqui porque quer que você ouça esta palavra. Nada do que você viveu é por acaso. Se você sente que esta mensagem fala diretamente à sua vida, é porque o Espírito Santo está agindo para que coisas em sua vida sejam quebradas hoje. Não deixe o inimigo convencê-lo de que não há saída. Não caia na armadilha de pensar que será sempre assim. Deus é maior que qualquer obstáculo, mais poderoso que qualquer maldição, e sua palavra é a verdade absoluta que quebra todas as mentiras do inimigo. Se você sente que esta mensagem é para você, comente "Glória a Deus", dê um like e não saia até o final. Tem uma surpresa. Hoje, vamos proclamar este salmo juntos, mas antes disso, quero que você prepare seu coração. Isto não é uma simples oração, é um ato de guerra espiritual. Se o inimigo usou algo contra você, hoje nós o entregamos a Deus. Se você sente uma opressão, se sente um fardo em sua vida que não consegue explicar, convido você a apresentá-lo diante do Senhor neste momento. Feche os olhos e peça ao Espírito Santo que revele tudo o que você precisa entregar a Ele. Não tenha medo de reconhecê-lo. Deus não o julga. Ele quer curá-lo e libertá-lo. Declare em voz alta que este dia é o dia da sua libertação. Não importa quanto tempo você carrega esse fardo,
Não importa quantas gerações passaram pela mesma luta. O que não foi quebrado no passado será quebrado hoje em nome de Jesus. Proclame que toda maldição, todo laço, todo fardo que não vem de Deus é dissolvido hoje pelo poder de sua palavra. Se você crê que Deus pode fazer algo em sua vida por meio desta mensagem, escreva nos comentários. Declare com fé que este dia é um dia de vitória e libertação. Deus está aqui. Sua presença está agindo neste momento. Algo está mudando no mundo espiritual, mesmo que você não possa vê-lo. Quando proclamarmos este salmo, não será uma simples leitura, será um ato de fé que abrirá portas no domínio espiritual e trará libertação à sua vida. Você está pronto para recebê-lo? Se você realmente crê que Deus pode agir em sua vida hoje, quero que se prepare, pois este momento não é como os outros. Não é por acaso que você está aqui. Não é uma simples coincidência. Deus o conduziu até esta mensagem porque quer fazer algo em você. Algo que o inimigo tentou bloquear por tempo demais, mas que hoje, pelo poder de sua palavra, será quebrado. Quando a luz de Deus entra, as trevas não têm outra escolha senão fugir. E se você sente que algo o oprimiu, o limitou, roubou sua paz, sua alegria ou até mesmo as oportunidades em sua vida, hoje é o dia em que Deus começa algo novo. Quero que você reflita por um instante. Quantas vezes você sentiu que estava avançando, mas tudo desmoronou de repente? Quantas vezes viu portas se abrirem para se fecharem no último momento? Quantas vezes sentiu que uma força invisível o segurava, que cada passo à frente parecia acompanhado de uma barreira inexplicável? Talvez você tenha atribuído isso à má sorte, ao destino ou às circunstâncias, mas o que muitos não sabem é que existem forças espirituais em ação, tentando mantê-lo prisioneiro de um ciclo do qual parece impossível escapar. O inimigo não quer que você agarre o que Deus já preparou para você. Ele não quer que você se aproprie das promessas escritas para os filhos de Deus. Mas hoje, vamos mudar isso. Hoje, vamos proclamar um salmo que tem um poder especial para quebrar toda maldição, todo laço e toda influência que não vem de Deus. Mas antes de fazê-lo, quero que você compreenda uma coisa. A batalha espiritual é real. Não é uma fábula, uma exageração ou uma invenção. Desde o início da humanidade, o inimigo tem buscado desviar, prender e destruir o que Deus estabeleceu para seu povo. E a estratégia que ele usa é sempre a mesma: a enganação. Ele quer fazer você acreditar que não pode mudar, que está destinado a viver com esses fardos, que as maldições que o afetam fazem parte de sua vida e que não há como quebrá-las. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Em Cristo, estamos livres. Em Cristo, temos autoridade. Em Cristo, toda corrente é quebrada. Hoje, vamos fazer algo que muitos nunca fizeram. Vamos enfrentar esses laços de maneira espiritual, não com a força humana, não com estratégias mundanas, mas com a espada mais poderosa que existe, a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso significa que quando proclamamos as Escrituras com fé, liberamos um poder sobrenatural que corta toda a obra do inimigo e estabelece o reino de Deus em nossas vidas. Não é uma simples leitura, não é um ritual, é um ato de guerra espiritual. Pronto para a vitória? Escreva "Eu creio" nos comentários, curta o vídeo e fique até o fim para um momento que vai mudar sua vida. E quero que você se pergunte: você está realmente pronto para deixar para trás o que o oprimiu? Porque muitas vezes nos acostumamos tanto à luta que, sem perceber, acabamos nos apegando a ela.
Mas Deus quer que você tome uma decisão hoje. Ou você continua carregando as correntes que o inimigo colocou em sua vida, ou você se levanta na fé e declara que tudo que não vem de Deus é anulado em nome de Jesus. Não quero que você viva este momento como um simples espectador. Quero que você participe ativamente desta guerra espiritual. Quero que você declare, com sua boca, o que crê em seu coração. Se há algo em sua vida que tem sido um fardo constante, escreva nos comentários e proclame que, pelo poder de Deus, esse fardo é quebrado hoje. Pois quando proclamamos a palavra com fé, estabelecemos o poder de Deus em nossas vidas. E, se há algo que o inimigo odeia, é ver os filhos de Deus se levantarem com autoridade e reivindicarem o que lhes pertence. Escute atentamente. Não há corrente que Deus não possa quebrar. Não há laço forte demais para seu poder. Não há maldição que não possa ser anulada em seu nome. Se você sentiu que esta mensagem é para você, se algo em você se moveu enquanto falávamos, é porque o Espírito Santo está agindo neste exato momento. A presença de Deus está aqui, e seu poder já está em ação. Algo está se quebrando no mundo espiritual. Algo que o inimigo não quer que você descubra, mas que Deus decidiu revelar a você hoje. O que faremos em seguida não é uma simples oração, não é um ato simbólico, é um decreto de vitória, um grito que sobe aos céus e que Deus ouve com poder. Este salmo não é um texto qualquer, é uma espada que corta toda a obra do inimigo e libera a glória de Deus sobre sua vida. Então, quero que você prepare sua mente, abra seu coração e tome este momento com a seriedade que ele merece. Pois, quando proclamarmos esta palavra juntos, algo vai mudar em sua vida. Não duvide, não questione. Creia com todo o seu coração que Deus está prestes a fazer algo poderoso. Se você está pronto para receber essa libertação, escreva nos comentários. Declare com fé que tudo muda hoje, que as maldições se quebram, que os laços se desfazem, que a luz de Deus penetra em cada área de sua vida. Não é o momento de ficar em silêncio, é o momento de proclamar com autoridade o que Deus decretou para você. Você está pronto para entrar nesta batalha espiritual e receber a vitória? Então prepare-se, pois agora vamos mergulhar no poder do Salmo Supremo para quebrar maldições e laços. Quando proclamamos um salmo com fé, não estamos apenas repetindo palavras, estamos ativando uma verdade eterna em nossas vidas. A palavra de Deus não é um conjunto de frases bonitas. É uma chave que abre portas no mundo espiritual, um escudo que nos protege, uma espada que corta toda a obra do inimigo. Mas, para que essa palavra seja eficaz em nossas vidas, devemos aplicá-la com convicção, com compreensão e com uma disposição total de deixar Deus agir em nós. Não basta lê-la, precisamos declará-la, vivê-la e permitir que ela transforme cada aspecto do nosso ser. Este salmo tem um objetivo claro: quebrar toda a maldição, destruir todo o laço e anular todo o obstáculo colocado em sua vida pela influência do inimigo. Mas para que seu poder se manifeste, é preciso aplicá-lo corretamente. Algumas pessoas proclamaram a palavra sem ver resultados, porque o fizeram sem fé, sem perseverança ou sem compreender o verdadeiro alcance do que estavam dizendo. Hoje, quero ensinar como aplicar este salmo para que seu poder se manifeste de maneira tangível em sua vida. A primeira coisa a fazer é orar com fé e com autoridade. Muitas pessoas oram com dúvida, com medo, como se estivessem pedindo a Deus algo impossível. Mas a Bíblia diz em Mateus 21, versículo 22, "E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis." Isso significa que quando você proclama este salmo, não o faça com medo. Não faça como se fosse uma mera possibilidade, mas como uma realidade que já está acontecendo.
Declare com convicção que toda maldição está quebrada, que todo laço se desfaz, que a luz de Deus entra em sua vida e elimina toda a obra do inimigo. Um dos testemunhos mais marcantes da aplicação deste princípio é o de uma mulher que viveu anos sob uma opressão espiritual sem saber. Desde a infância, sua vida era marcada pela rejeição, pela escassez e pela doença. Toda vez que tentava avançar, algo a fazia recuar. Ela associava seus problemas às circunstâncias da vida, mas não entendia que havia uma raiz espiritual por trás de tudo isso. Quando aprendeu o poder da palavra e começou a proclamar este salmo todos os dias com fé, algo começou a mudar. No início, não viu resultados imediatos, mas decidiu perseverar, sabendo que Deus é fiel. Dia após dia, ela declarava que toda maldição geracional estava quebrada, que toda influência das trevas era eliminada. Com o tempo, tudo começou a se transformar. Sua saúde melhorou, portas de bênção se abriram e pela primeira vez em sua vida, ela sentiu paz. Isso nos ensina algo muito importante. A perseverança na palavra dá frutos. Não basta proclamar este salmo uma vez e esperar uma mudança instantânea. A oração e a proclamação devem se tornar uma prática constante em nossas vidas. Se hoje você sente que há algo em sua vida que não avança, se viu portas se fecharem repetidamente, se tem a impressão de carregar um fardo que não consegue explicar, então, este salmo é para você. Deus não quer que você viva acorrentado, prisioneiro de ciclos de fracasso e dor. Hoje, você pode ser livre, mas a decisão é sua. Você está pronto para dar um passo de fé? Está pronto para soltar o que o reteve e caminhar na liberdade que Deus tem para você? Não importa há quanto tempo você luta, não importa a força da opressão, o poder de Deus é maior. E este salmo é uma chave que abre a porta para essa liberdade. Algumas pessoas experimentaram o poder deste salmo de maneira tão marcante que suas vidas nunca mais foram as mesmas. Uma mulher carregava há anos maldições geracionais sem nem saber. Tudo em sua vida parecia marcado pela derrota. Seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde. Não importava o esforço, ela sempre voltava ao mesmo ponto de dor. Até que um dia, após ouvir uma mensagem sobre o poder da palavra de Deus, ela decidiu aplicar esse salmo com fé. Ela o proclamava todos os dias, crendo em cada palavra, agarrando-se à promessa de que Deus podia quebrar toda a corrente. E o que aconteceu depois foi uma transformação total. Portas começaram a se abrir, relacionamentos quebrados foram restaurados. A doença que a afligia há anos desapareceu. O que parecia impossível, Deus tornou possível porque ela decidiu crer. Este testemunho nos ensina algo crucial. Deus está pronto para agir, mas Ele não pode intervir em uma vida desprovida de fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se proclamarmos este salmo com incredulidade, se o repetirmos sem entender seu poder, não veremos resultados. Mas quando o fazemos com convicção, com uma fé firme, então o céu se abre e Deus responde. E quero que você reflita sobre isto. Se Deus fez isso por ela, por que não faria por você? Ele não faz distinção entre pessoas. Se você está ouvindo esta mensagem hoje, é porque Deus quer fazer algo grandioso em sua vida. Se você está cansado de lutar, se tentou de tudo e nada funcionou, quero que pare um instante e se pergunte: dei a Deus a oportunidade de agir em minha vida? Proclamei sua palavra com fé ou com dúvida? Permiti que a verdade de Deus quebrasse cada mentira que o inimigo colocou em minha mente? Outro testemunho que quero compartilhar é o de um jovem que viveu anos em laços sem perceber,
Toda vez que tentava avançar, algo o impedia. Ele se esforçava nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, mas sempre havia um obstáculo invisível que o impedia de progredir. Por anos, sentiu uma opressão, mas não entendia o que era. Até que um dia, em uma conferência como esta, alguém falou do poder de proclamar a palavra de Deus sobre nossa vida. Naquele dia, pela primeira vez, ele se agarrou a este salmo e o declarou com uma fé que nunca tivera antes. Ele o proclamou em casa, no trabalho, todas as manhãs antes de sair. E o que aconteceu foi impressionante. Os bloqueios que o retinham há anos começaram a desaparecer. Ele recebeu oportunidades que nunca imaginara. Sua vida começou a mudar radicalmente. Mas o mais importante não foram as bênçãos externas, e sim o que aconteceu em seu coração. Pela primeira vez, ele experimentou uma paz que não dependia de suas circunstâncias, uma certeza absoluta de que Deus estava com ele. E é isso que quero que você entenda. Quando você proclama este salmo, não são apenas suas circunstâncias que mudam, é seu espírito que muda, sua relação com Deus que muda, sua maneira de ver a vida que muda. E agora, quero lhe fazer uma pergunta. O que você quer que Deus faça em sua vida hoje? Porque o que vem a seguir não é um momento comum, é um momento de transformação. Não quero que você seja um simples espectador. Quero que seja um participante ativo neste movimento de Deus. Quero que você tome este momento com a seriedade que ele merece, pois o que proclamaremos juntos tem o poder de mudar tudo. Se há algo em sua vida que o reteve por tempo demais, quero que você escreva nos comentários. Quero que declare com sua boca o que Deus vai quebrar hoje. Porque quando você faz isso, você sela sua fé, proclama sua vitória, torna público que crê que Deus está agindo neste exato momento. Não deixe o inimigo roubar a oportunidade de você receber sua libertação. Declare-o com fé, proclame-o com autoridade, pois quando você o faz, afirma claramente que nenhuma corrente pode resistir ao poder de Deus. Este é o momento. Se você está pronto para ver o poder de Deus se mover em sua vida, abra seu coração, deixe a fé crescer em você, pois quando proclamarmos este salmo juntos, algo vai se quebrar no mundo espiritual. Não é apenas um momento de oração, é um momento de guerra, um momento de vitória. Se você está realmente pronto para receber o que Deus tem para você, então prepare-se, pois o que vem a seguir é o momento em que Deus começa a agir em sua vida. Quando proclamamos este salmo, entramos em uma batalha espiritual, onde a vitória já foi assegurada pelo poder de Deus. Mas é fundamental entender que não é uma simples repetição de palavras, mas uma declaração de guerra contra toda a corrente que nos manteve presos. A Bíblia diz em Jeremias 23, versículo 29, "Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo, que esmiuça a penha?" Esta palavra é um fogo que consome toda a obra do inimigo, um martelo que destrói as fortalezas erguidas contra a sua vida. Cada vez que você proclama este salmo, imagine o fogo de Deus queimando tudo que o inimigo tentou estabelecer, o martelo do Senhor esmagando toda a barreira que tentou detê-lo. Não há nada mais poderoso que a palavra de Deus na boca de alguém que crê em seu poder absoluto. Mas aqui está a chave. Você precisa crer com todo o seu coração. Jesus nos ensinou em Marcos 11, versículo 23, "Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito." Deus nos deu a autoridade de falar às montanhas, de ordenar que toda barreira desapareça, de proclamar a liberdade sobre nossas vidas. Se há algo que você sente como uma opressão,
um obstáculo impossível de mover, quero que você o declare com fé nos comentários. Diga com autoridade: toda maldição em minha vida está destruída. Todo laço está quebrado em nome de Jesus. Escreva. Diga em voz alta. Pois quando você declara a palavra de Deus com fé, você participa dos milagres que Deus quer realizar em sua vida. Algumas pessoas viveram sob maldições sem nem saber. Famílias inteiras, onde o mesmo ciclo se repete vez após vez: pobreza, doença, ruptura, vício, morte prematura. Dizem que é coincidência, que é a vida, que as coisas sempre foram assim. Mas o que eles não sabem é que no mundo espiritual, o inimigo colocou correntes que se transmitem de geração em geração. No entanto, Deus não nos criou para viver sob a maldição, mas para viver na bênção, na liberdade e na vitória. Gálatas 3, versículo 13, nos lembra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Se Cristo já pagou o preço, se ele carregou toda a maldição sobre si mesmo, então você não precisa continuar carregando o que ele já destruiu. Um testemunho poderoso sobre isso é o de um homem que toda a vida conheceu a ruína financeira. Não importava o quanto trabalhasse, economizasse ou tentasse prosperar, algo sempre o fazia recuar. Ele cria em Deus, orava, mas sentia que havia algo que o segurava. Um dia, alguém lhe ensinou o poder da palavra e falou sobre este salmo. Ele aprendeu que não bastava pedir ajuda a Deus. Ele precisava exercer a autoridade que Deus lhe dera e proclamar sua liberdade. Começou a proclamar este salmo todos os dias. Escreveu-o e o colocou nas paredes de sua casa, em seu escritório, em seu carro, e algo começou a mudar. Oportunidades surgiram, seu negócio prosperou e pela primeira vez em sua vida, ele conheceu uma estabilidade que nunca tivera. Quero que você reflita sobre isto. Quantas coisas em sua vida se repetiram por anos? Quantas vezes você sentiu que algo o impedia de avançar? Quantas vezes viu uma bênção prestes a chegar, mas algo aconteceu e tudo desmoronou? Não é coincidência. O inimigo trabalhou nas sombras para impedi-lo de viver a plenitude do que Deus tem para você. Mas hoje, você pode dizer: basta. Hoje você pode proclamar com fé que tudo que foi retido é liberado em nome de Jesus. Este salmo tem o poder de quebrar não apenas maldições familiares, mas também laços pessoais. Muitos viveram com correntes invisíveis em suas mentes, pensamentos que os limitam, medos que os paralisam, inseguranças que os mantêm no mesmo lugar. Mas Deus não chamou você à escravidão, mas à liberdade. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo quer quebrar esses laços em sua mente, libertá-lo de todo pensamento que não vem de Deus. Se você já sentiu que não é suficiente, que não pode realizar algo porque não é forte o bastante, inteligente o bastante, qualificado o bastante, deixe-me dizer que essas são mentiras do inimigo. Deus já lhe deu tudo o que você precisa para viver na vitória. Mas você precisa agarrar essa verdade e torná-la sua. Declare com autoridade: estou livre em nome de Jesus. Sou mais que vencedor. Caminho na bênção de Deus. Escreva nos comentários, diga em voz alta, pois quando você proclama a verdade de Deus sobre sua vida, o inimigo perde seu poder. Agora, quero que você faça algo. Feche os olhos por um momento e pense no que você precisa que Deus quebre em sua vida. É uma corrente de escassez, um laço de medo, uma maldição geracional que afetou sua família por anos? Seja o que for, entregue-o a Deus neste momento. Proclame que sua palavra é suficiente para quebrá-lo. E,
Se sentir a necessidade de um ato de fé, escreva nos comentários com suas próprias palavras o que você proclama hoje. Faça-o com fé, como se já estivesse realizado, pois o que faremos em seguida não é um momento comum. É o ponto em que tudo muda. É o momento em que você proclamará o salmo com a certeza de que cada palavra que sai de sua boca é um decreto no mundo espiritual. Um golpe direto contra toda a obra do inimigo. Se você está pronto para ver a mão de Deus se mover em sua vida, prepare-se, pois o que vem a seguir é o momento em que Deus começa a agir. Há momentos na vida em que, mesmo sendo crente, tudo começa a desmoronar. As orações parecem não ser ouvidas. As respostas nunca chegam. A esperança começa a se esvair e, pouco a pouco, sem nem perceber, a fé começa a enfraquecer. Isso já aconteceu com você? Já se sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Como se as promessas que você leu na Bíblia fossem para todos, menos para você. Você não está sozinho. Uma mulher que foi fiel a Deus por anos se viu em uma situação em que sua vida parecia desmoronar. Ela orava, ia à igreja, lia a palavra, mas de repente, tudo começou a dar errado. Seu negócio começou a declinar, suas finanças desmoronaram, sua saúde se deteriorou e, para completar, as pessoas que ela mais amava se afastaram dela. No início, ela continuou orando com fé, mas a cada golpe que recebia, sua confiança em Deus começou a vacilar. Ela chegou a se perguntar se tudo o que acreditava era real ou se apenas perdia tempo. Se Deus realmente me ama, por que me deixa passar por isso? Pensava ela. Mas o que ela não sabia é que sua luta não era contra as circunstâncias, mas contra algo que operava no domínio espiritual. Efésios 6, versículo 12, nos diz claramente: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa mulher estava sendo atacada sem saber. E pior ainda, ao duvidar de Deus, ao questionar seu poder, ao deixar de proclamar a verdade de sua palavra, ela abria a porta para que o inimigo tivesse mais controle sobre sua vida. O inimigo sabe que sua maior vitória não é fazer você sofrer, mas fazer você perder a fé. Porque no momento em que você deixa de crer nas promessas de Deus, de se agarrar à sua palavra, de proclamar sua verdade sobre sua vida, é aí que ele ganha terreno. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo não pode destruí-lo se você permanecer firme em Deus, mas se ele conseguir fazer você duvidar, desistir, convencê-lo de que Deus não está com você, então, pouco a pouco, ele começará a demolir cada área de sua vida. Essa mulher chegou a um ponto em que parou de orar. Parecia inútil. Ela não via mudança, nenhuma resposta, e começou a se resignar à sua situação. Talvez minha vida tenha que ser assim, pensava ela. Mas o que ela não sabia é que o inimigo não estava apenas roubando suas bênçãos, mas também sua identidade, sua confiança em Deus, sua fé. Quantos de vocês já se sentiram assim? Quantos chegaram a um ponto em que simplesmente aceitaram a derrota? Mas deixe-me dizer algo. Deus nunca desistiu de você. Embora ela tivesse parado de orar, embora sua fé tivesse se apagado, Deus nunca deixou de chamá-la, de buscá-la, de esperá-la. Isaías 40, versículo 1, nos diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Até que um dia, em seu desespero, ela se lembrou de um trecho que lera muitas vezes, mas que nunca proclamara com verdadeira autoridade, o salmo de que falamos hoje. Um salmo que tem o poder de quebrar toda a maldição
e todo laço. Pela primeira vez em meses, ela o proclamou com convicção, com o pouco de fé que lhe restava. No início, não sentiu nada, mas não desistiu. Dia após dia, começou a proclamá-lo, a orar com autoridade, a lembrar que o Deus de quem lera na Bíblia era o mesmo Deus que estava com ela naquele momento. E algo começou a mudar, o fardo em seu espírito começou a se dissipar, sua mente se esclareceu, o desespero começou a desaparecer. Pouco a pouco, as oportunidades voltaram. As pessoas que se afastaram buscaram reconciliação. Sua saúde melhorou e, acima de tudo, sua fé se fortaleceu mais que nunca. Mas o mais marcante em sua história não foi apenas sua restauração, mas o que Deus lhe revelou através dessa provação. Ela entendeu que sua situação não era apenas uma fase ruim, mas uma guerra espiritual, onde o inimigo tentara roubar sua fé. E o mesmo acontece com muitos de vocês. Não é por acaso que você enfrentou tantos ataques que as coisas não avançam, que o inimigo tentou fazer você duvidar, mas hoje é o dia em que essa opressão se quebra. Hoje é o dia em que você proclama a verdade de Deus sobre sua vida e decide recuperar tudo que o inimigo tentou roubar. Isaías 54, versículo 17 diz: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Quando você proclama a palavra de Deus, as maldições se quebram, os laços caem, e a vitória é sua. Hoje é o dia em que o inimigo não tem mais poder sobre sua vida. Hoje é o dia em que você recupera a fé que tentaram roubar de você. Agora, quero que você pare por um momento e escreva nos comentários: Renovo minha fé em Deus hoje. Levanto-me com autoridade hoje. Proclamo sua vitória sobre minha vida hoje. Faça isso com fé, pois quando você declara algo com sua boca, você o estabelece no mundo espiritual. Se sua fé já foi atacada, se você pensou em desistir, este é o momento de dar meia volta. Hoje é o dia da sua restauração. Hoje é o dia em que você decide confiar em Deus completamente. E o que faremos em seguida não é algo comum. É o momento em que você se levanta no domínio espiritual e proclama com autoridade o que Deus diz sobre você. Porque o que o inimigo tentou destruir, Deus vai restaurar. O que o inimigo tentou roubar, Deus lhe devolverá em 100 vezes mais. Então prepare-se, pois, quando proclamarmos este salmo juntos, toda a obra do inimigo será destruída, e Deus o levantará com mais força que nunca. Quantas vezes você já sentiu que estava preso em um ciclo do qual não consegue sair, como se estivesse andando em círculos, como se cada tentativa de avançar o levasse de volta ao mesmo ponto de partida? Você orou, creu, fez tudo o que lhe ensinaram, mas parece que uma força invisível continua a segurá-lo. Isso já aconteceu com você? Se sim, não é coincidência que você esteja aqui neste momento. Deus quer revelar algo poderoso para você hoje. Muitas pessoas vivem há anos na mesma luta. Parece que estão sempre a ponto de receber uma bênção, mas, no último momento, algo acontece e tudo desmorona. Famílias inteiras carregam o peso de doenças transmitidas de geração em geração, casamentos que se rompem sem explicação, empregos que nunca prosperam, sonhos que ficam pela metade. E a pergunta que muitos fazem é: por quê? Por que isso acontece comigo? Porque sinto que algo me impede de avançar? Deixe-me dizer algo. Não é apenas coincidência, não é azar, não é simplesmente a vida. A Bíblia fala de laços espirituais, de maldições geracionais, de correntes que o inimigo tentou colocar nas vidas dos filhos de Deus para impedi-los de caminhar na plenitude do que ele prometeu. Mas a boa notícia é que Deus já nos deu a chave.
para quebrar tudo isso. A palavra de Deus diz em João 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não quer que você viva uma vida de escravidão, estagnação ou derrota. Ele quer vê-lo caminhar na liberdade, na vitória, na plenitude de seu propósito. Mas, para que essa liberdade se manifeste em sua vida, há algo que você precisa fazer. Declarar sua palavra com fé. Quebrar tudo que tentou segurá-lo. Tomar a autoridade que Deus lhe deu e proclamar que todo jugo está destruído em nome de Jesus. Um homem lutava há anos com seu negócio. Ele trabalhava duro, fazia tudo corretamente, mas toda vez que parecia que sua empresa ia decolar, algo acontecia e ele voltava ao ponto de partida. Ele se endividava, tentava se reerguer, mas o mesmo padrão se repetia vez após vez. Até que alguém lhe falou do poder da palavra de Deus e lhe mostrou este salmo. Disseram-lhe para proclamá-lo todos os dias, declará-lo sobre sua vida, sua casa, seu trabalho, crendo que Deus quebraria toda a corrente que o segurava. No início, ele o fazia sem muita convicção, pois passara tanto tempo na derrota que tinha dificuldade em acreditar que algo podia realmente mudar. Mas, a cada dia que o proclamava, sua fé crescia, seu espírito se fortalecia e o que estava estagnado há anos, de repente, começou a se mover. Oportunidades surgiram, portas que estavam fechadas se abriram e pela primeira vez em sua vida, ele experimentou o favor e a prosperidade de Deus de uma maneira que nunca vira. O que mudou? A palavra de Deus foi ativada em sua vida. O que estava retido no domínio espiritual foi liberado. O que parecia impossível tornou-se um testemunho. E a mesma coisa pode acontecer com você, mas você precisa fazer algo. Proclamar esta palavra com fé, tomar a autoridade que Deus lhe deu e dizer com convicção: toda corrente em minha vida está quebrada em nome de Jesus. Tudo o que o inimigo tentou parar, Deus libera hoje. Caminho na liberdade que Cristo conquistou para mim. Escreva nos comentários, diga em voz alta, pois, quando você declara a verdade de Deus sobre sua vida, o inimigo perde seu poder e a luz de Deus começa a se manifestar com autoridade. Talvez você esteja passando por algo semelhante. Talvez tenha sentido que não importa o quanto ore, o quanto se esforce, o quanto lute, sempre há algo que o impede de receber o que Deus prometeu. Mas hoje, quero que você saiba que isso não é a vontade de Deus para você. Deus não o criou para viver na derrota. Ele o criou para caminhar na vitória. Mas o inimigo sabe que enquanto você permanecer preso, enquanto acreditar que não há saída, ele pode continuar retendo o que lhe pertence. Mas neste momento, Deus está colocando em suas mãos a chave que quebra toda a maldição, que destrói todo o laço. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Você tem em suas mãos uma arma poderosa, uma espada que corta toda a obra do inimigo, que destrói toda a barreira, que libera o que foi retido, e essa espada é a palavra de Deus. Quando você proclama este salmo, não está apenas lendo um texto, está liberando o poder de Deus sobre sua vida, decretando a liberdade, declarando que tudo o que foi retido está liberado, que toda corrente se quebra, que todo laço desaparece. E quando você o proclama com fé, o céu responde, os muros caem, e o que parecia impossível torna-se realidade. Talvez, neste momento, você sinta que tentou de tudo e nada mudou. Mas Deus o trouxe aqui para dizer que nem tudo está perdido, que este é o momento em que você se levanta com autoridade e toma o que lhe pertence. Chega de derrotas, chega de ciclos repetitivos, chega de barreiras invisíveis que o impedem de avançar. Hoje é o dia em que você proclama a verdade de Deus
e vê sua mão agir em sua vida. Então, quero que você faça algo. Pare por um momento e escreva nos comentários o que você precisa que Deus faça em sua vida. Declare como se já estivesse feito, pois o que faremos em seguida não é algo comum. É o momento em que você entra no poder de Deus, onde o impossível se torna um testemunho. Prepare-se, pois, quando você proclamar este salmo com fé, Deus começará a se mover em sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. O salmo que vamos proclamar hoje tem o poder de quebrar maldições, destruir laços e anular tudo que o inimigo tentou erguer contra a sua vida. É um salmo que foi proclamado por gerações em momentos de guerra espiritual, em tempos de crise, em temporadas em que tudo parecia perdido. E hoje, você vai proclamá-lo com autoridade, pois o que foi retido em sua vida, o que bloqueou sua bênção, será quebrado hoje em nome de Jesus. O Salmo 91 diz nos versículos 1 e 2: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. É uma declaração de proteção, de refúgio, de segurança absoluta em Deus, mas a chave está na palavra diz. Não basta saber que Deus é um refúgio. Você precisa declará-lo com sua boca, proclamá-lo com convicção. Pois no mundo espiritual, o que não é declarado não é ativado. Muitos pensam que ir à igreja, ler a Bíblia de vez em quando ou levar uma vida honesta é suficiente para viver na liberdade. Mas a realidade é que o inimigo não ataca apenas aqueles que vivem longe de Deus. Ele também ataca os crentes que não exercem sua autoridade, que não proclamam a palavra, que não usam as armas espirituais que Deus lhes deu, pois um cristão sem autoridade é um alvo fácil. Talvez, neste momento, você sinta que há áreas em sua vida onde o inimigo ganhou terreno. Talvez tenha visto coisas em sua família se repetirem de geração em geração. Divórcios, doenças, pobreza, conflitos constantes, coisas que parecem normais, mas no fundo você sente que há algo mais, como se estivesse preso em um ciclo do qual não consegue sair. Ou talvez o que você sentiu é que sua fé esfriou, que sua paixão por Deus não é mais a mesma. Antes, você orava com fervor, sentia a presença de Deus intensamente, tinha uma fé inabalável, mas agora tudo virou rotina. Você continua indo à igreja, dizendo que crê em Deus, mas no fundo sente que falta algo, que algo se perdeu. Ou talvez sua batalha esteja no campo financeiro. Você trabalha, se esforça, tenta fazer tudo certo, mas sempre há algo que impede a prosperidade, uma despesa inesperada, uma crise que o leva de volta ao zero, se há uma razão para você não avançar. E embora creia nas promessas de Deus, no fundo do seu coração, você se perguntou: por que eu? Por que Deus permite isso? Quero que você entenda algo. Essas lutas não são por acaso. O inimigo tentou estabelecer fortalezas em sua vida, semear mentiras em sua mente para fazer você acreditar que essa é sua realidade, que não há saída, que não há esperança. Mas a verdade é que Deus já lhe deu a chave para quebrar tudo isso. E essa chave está em sua palavra. O Salmo 91 continua nos versículos 3 e 4. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Deus não promete apenas proteção, ele promete também libertação. Se há algo que o prendeu, Deus lhe diz hoje que é ele quem o libertará. Mas há algo importante a notar. Está escrito: ele te livrará, e não tu te livrarás. Isso significa que não é pela sua força, sua sabedoria ou sua capacidade, mas pelo poder de Deus que você será livre. No entanto, para que isso aconteça, há algo que você precisa fazer.
identificar as áreas de sua vida onde o inimigo operou. Seja honesto consigo mesmo e pergunte-se: permiti pensamentos de derrota em minha mente? Parei de proclamar a palavra de Deus sobre minha vida? Normalizei padrões em minha família que não são a vontade de Deus? Deixei de orar com fé e autoridade? Resignei-me a viver na mesma situação ano após ano? Porque enquanto você não identificar essas áreas, permanecerá prisioneiro dos mesmos ciclos. O inimigo opera nas trevas, no que você não confronta, no que você aceita como normal. Mas assim que você toma a palavra de Deus e a proclama com autoridade, tudo que estava oculto é exposto e perde seu poder. Agora, quero que você faça algo. Pare por um momento e escreva nos comentários: hoje, me levanto no poder de Deus. Hoje, proclamo que toda corrente se quebra, que todo laço cai, que toda maldição é destruída em nome de Jesus. Escreva com fé, pois quando você declara algo no mundo espiritual, você o estabelece em sua vida. O Salmo 91 continua nos versículos 9 e 10. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Sabe o que isso significa? Que quando você decide habitar em Deus, proclamar sua palavra, confiar nele, as maldições se quebram, as portas que estavam fechadas se abrem, e o que parecia impossível torna-se um testemunho. Talvez, neste momento, você sinta que perdeu tanto que não vê como poderia sair da situação em que está. Mas Deus lhe diz, hoje, que seu poder é maior que qualquer ataque do inimigo, que o que parecia um beco sem saída, ele transformará em um novo começo. Mas para que isso aconteça, você precisa crer, proclamá-lo, declará-lo com sua boca e seu coração. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que o que você declara tem poder. Se você continuar falando de derrota, continuará vivendo na derrota. Se continuar aceitando o que o inimigo colocou em sua vida, continuará vendo isso se manifestar. Mas se você começar a proclamar o que Deus diz sobre você, seu poder começará a agir, e o que estava retido começará a se liberar. Então prepare-se, pois o que faremos em seguida não é algo comum. Vamos proclamar este salmo juntos, declarar a palavra de Deus com autoridade e ver como o que estava preso começa a se quebrar no mundo espiritual. Este é o momento em que você decide tomar a vitória que Deus já preparou para você. Hoje é o dia em que você se levanta, proclama e tudo muda. Ao ouvir a mensagem poderosa sobre a oração do Salmo 91, inspirada pelo sermão de Billy Graham, sinto meu coração inflamado por uma fé renovada. Este texto não é apenas uma coleção de palavras, mas uma arma espiritual que ressoa profundamente com a alma brasileira, onde a espiritualidade é vivida com paixão e esperança. A mensagem nos lembra que não estamos presos às maldições ou aos laços do passado, sejam eles geracionais ou impostos por circunstâncias da vida. Deus nos deu autoridade, e o Salmo 91 é uma chave para abrir portas que o inimigo tentou fechar. O que mais me toca é a ênfase na fé ativa. Não basta ouvir ou ler, precisamos proclamar a palavra com convicção, como um grito de vitória que ecoa no mundo espiritual. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, familiares ou emocionais, essa mensagem é um convite para não nos rendermos às dificuldades, mas para nos levantarmos com coragem e confiança em Deus. A história da mulher, que superou opressões espirituais ao proclamar o Salmo diariamente, me inspira a acreditar que a perseverança na oração pode transformar realidades.
Ela não viu resultados imediatos, mas sua fé inabalável a levou à libertação, mostrando que Deus honra aqueles que confiam nele, como diz Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A lição que retiro é que a libertação começa com uma decisão pessoal. Escolher viver sob o abrigo do Altíssimo, como o Salmo 91 ensina. No Brasil, onde a fé é muitas vezes expressada em cultos vibrantes e orações fervorosas, aplicar essa mensagem significa incorporar a palavra de Deus em nossa rotina diária. Não é apenas sobre orar em momentos de crise, mas fazer da proclamação do Salmo 91 um hábito, como acordar e declarar: nenhuma maldição prosperará contra mim, pois habito no esconderijo do Altíssimo. Isso exige fechar portas ao inimigo, perdoar, abandonar ressentimentos, rejeitar pensamentos de derrota, algo que ressoa com a cultura brasileira de valorizar a reconciliação e a comunidade. O testemunho do homem que quebrou ciclos de fracasso ao proclamar o Salmo me ensina que a vitória não vem pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo, como Zacarias 4:6 afirma: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Para aplicar isso, comprometo-me a orar o Salmo 91 todas as manhãs, declarando proteção sobre minha família, finanças e saúde, e a compartilhar meu testemunho para fortalecer a fé de outros, como Apocalipse 12:11 sugere. A mensagem de Billy Graham nos desafia a sermos ativos na fé, a não aceitarmos passivamente as lutas, mas a enfrentá-las com a espada da palavra de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de libertação e inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de vida. Escreva nos comentários: eu proclamo o Salmo 91. Ou compartilhe o que Deus falou com você hoje. Juntos, vamos espalhar essa verdade e ver as correntes se quebrarem em nome de Jesus.